Então, começando agora. Então. Hoje eu vou falar de uma ferramenta que eu gosto muito, que é o Trello, que é onde eu ponho em prática, então, todo aquele planejamento, né? A gente já teve, não sei se todo mundo já olhou nas nossas aulas, a gente já teve aula de modelo de negócio, né? Que é o Business Model Canvas, a gente já teve aula de planejamento, a gente já teve várias aulas nesse sentido. E aí a gente está trazendo algumas aulas que são de ferramentas para colocar em prática aquilo que a gente planeja, porque não adianta só planejar e não colocar em prática, não incluir na rotina. A gente também teve uma aula aqui de gestão de processos, que eu ensinei como organizar as rotinas e os seus processos, e agora a gente vai partir para uma aula que é uma ferramenta, que é o Trello. Existem várias outras ferramentas que a gente pode utilizar para gerenciar a nossa rotina diária de atividade, e conforme vocês vão sentindo necessidade, pode colocar na comunidade que a gente vai trazendo os especialistas. Eu particularmente utilizo o Trello e sou especialista em Trello, dou curso sobre Trello, né, que eu vou trazer para vocês aqui, faz parte do curso que eu dou sobre Trello, porque eu acho que é uma ferramenta prática e fácil para montar a rotina. E aí eu vou lembrar o que eu já falava na aula de processos, não adianta a gente colocar a ferramenta se a gente não entende a rotina. Então, você tem que entender sua rotina de trabalho, dia a dia, desenhar ela. Procurem a aula de processos, tá? Que eu ensino a desenhar processo, para daí definir sua ferramenta, ok? Não é para a gente pensar que o processo é algo muito complexo, não. É botar no papel o que a gente faz no dia. Se você não sabe por onde começar, começa fazendo um mapeamento, tipo, começou a trabalhar, 9 da manhã o que que eu fiz, 10 da manhã o que que eu fiz, 11 da manhã o que que eu fiz, aí você vê e começa a entender qual é a tua rotina e quais são os processos que você atua, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me perguntando no ato da apresentação. Todo mundo aqui conhece o Trello, gente? Deixa eu ver se eu tenho um Trello aberto aqui. Já olhou a estrutura dele? Conhece? Já trabalhou com ele? Alguém aqui já trabalhou com o Trello? Eu trabalho todo dia com ele. Ah, a Leciane já é especialista, então. Vai me ajudar a dar aula aqui, né, Leciane? Só a Leciane que trabalhou. Carla, eu sei que sim, porque é a gente que coloca o Trello da Carla lá funcionar. Carlinha também já entrou no ritmo, né, Carlinha? Ela só tem que me lembrar às vezes. Como é que é? Tem aprovação no Trello. Tá aonde? Cadê? Já foi pior, Carla, já tá bem melhor. Eu já sei mudar os quadrinhos. Já sabe mudar os cartõezinhos. Não tem intimidade, não. Então, vamos lá. O que eu sempre falo, antes de mais nada, se você quer realmente fazer uma empresa que tenha gestão, você precisa entender os processos, ok? Se não entender os processos, você não vai conseguir nunca organizar sua gestão do seu negócio, ok? Então, vamos lá. São 3 etapas básicas para quem está iniciando o Trello. Entender qual é a lógica de funcionamento do Trello. Se eu não entender a lógica de funcionamento do Trello, eu não vou conseguir utilizar ele nunca. Tem muita gente que reclama para mim que não consegue usar o Trello, porque não entende a lógica, tá? Como é que eu começo a usar o Trello e como é que eu vou incluir isso no meu dia a dia, ok? Então, esses para mim são os 3 passos básicos dentro do que a gente precisa entender. Então, só para vocês entenderem, essa é uma aula básica do Trello. Se a gente for evoluindo, eu posso trazer aulas mais complexas de Trello. Kathleen, o que é a aula mais complexa de Trello? Por exemplo, como fazer um cartão automatizado no Trello. Hoje eu tenho muita coisa dentro do meu Trello que ela é automatizada. O próprio Trello, na hora que eu movo um cartão, ele automaticamente faz alguma coisa, ou ele automaticamente me lembra de alguma coisa. Então, há formas de você automatizar os processos do Trello. Se eu mover o Trello para essa lista, ele automaticamente pode atribuir um responsável, pode mudar a cor da etiqueta, pode incluir uma data, pode incluir um checklist. Então, o Trello tem muita possibilidade de automatização, certo? Mas nada disso vai servir para vocês se vocês não entenderem a lógica dele, ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou entender a lógica do Trello? Entendendo o meu processo de gestão e os meus processos. Então, assim, você tem que pensar, eu vou usar o Trello para o quê? Qual é o objetivo? Kathleen, eu vou usar o Trello porque eu faço agenda e eu preciso organizar a minha rotina. Eu vou usar o Trello porque eu tenho que organizar os produtos do meu estoque.
eu vou usar o Trello porque eu tenho que fazer vários documentos e eu preciso organizar. Então, se você não tiver um objetivo claro, e aí lá eu volto na aula de gestão de processos, você tem que entender, quando eu faço uma ação de atendimento ao cliente, vou botar uma ação bem básica, estou ali no WhatsApp atendendo ao cliente, qual é o objetivo? Conversão? É suporte? Qual é o objetivo daquele atendimento ao cliente? Ah, não, esse atendimento ao cliente é venda, que é que eu quero vender. Ok, então o meu objetivo com o Trello é organizar minhas vendas. Vou transformar ele talvez num CRM. Não, Cat, o meu atendimento ao cliente aqui é só para suporte, só para orientação. Ok, então o meu objetivo com o Trello é suporte ao cliente. Então a gente precisa entender primeiro o que a gente quer com o Trello. O que eu quero? Qual ação que eu preciso desenrolar na minha vida? Ok? Beleza, é suporte ao cliente, é esse o objetivo, eu preciso organizar o suporte do meu cliente. Mas qual é o problema que você tem no suporte ao teu cliente que você vai esperar resolver? Kathleen, às vezes eu recebo 20 suporte ao cliente e daí eu vou anotando no caderno, daqui a um pouco eu me perdi, ou eu não lembro de lançar na planilha. Ok, então você tem que anotar esse recebimento do suporte ao cliente para passar para alguém. Então esse é o problema que você espera resolver. Tudo isso que eu estou passando para vocês, gente, não deixa de ser uma dinâmica de gestão de processos, tá? Então, beleza, eu tenho um atendimento ao cliente, que não é venda, ele é suporte ao cliente. E eu estou com um problema que eu tenho que passar as anotações que eu recebo para uma outra equipe, de maneira clara. Esse é o problema que eu tenho que resolver. Agora, como é essa rotina? Você recebe pelo WhatsApp? Você recebe inbox? Você recebe Messenger? Você recebe ligação telefônica? Ah, recebo tudo isso, ok, então tem uma rotina disso. Eu tenho horário? Ah, sim, eu vou receber das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 18, ok. Tá vendo que vocês começaram a desenhar a sua rotina e o processo? Então, eu atendo o suporte ao cliente, onde eu tenho que anotar a demanda desse cliente para passar para outro time, das 9 ao meio-dia, das 13h30 às 18, ok? Então, se você começa a entender essa lógica, é isso que a gente tem que depois transportar para o Trello. Eu sei que às vezes eu falando assim, nossa, as pessoas falam para mim, você fala na aula, parece tão simples, na hora que eu vou botar em prática, eu travo. Aí é que tá, é questão de tentativa e erro, de exercício mesmo. Pega uma atividade hoje que você sente que você precisa resolver na sua vida e faz esse exercício. Por que eu faço essa atividade? Eu faço por isso. Qual que é o problema que ela está gerando e que eu preciso resolver nessa atividade? Tem que resolver isso. Qual que é a rotina dessa atividade? Eu faço todo dia? É uma vez por semana? 2 vezes por semana? Kathleen, eu não tenho isso. Ótimo, melhor ainda. Isso quer dizer que você precisa organizar isso, porque aí está mais bagunçado ainda. Se você está jogando e fazendo a atividade a Deus dará, aleatoriamente, quer dizer que você não tem um processo, não tem uma rotina. Ok? E aí eu vou para a parte mais difícil de qualquer ferramenta, seja Trello, CRM, planilha Google, enfim, agenda Google, é a disciplina. E aí que vem e vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque nada disso vai resolver o teu problema se você não se propuser a ter uma disciplina. Se você combinou que você faz teu fluxo de caixa toda sexta-feira às 5, você tem que fazer teu fluxo de caixa toda sexta-feira. Porque se você começa a furar uma semana, furar outra semana, daqui a um pouco teu controle de caixa foi por água abaixo. Né? Então, como que eu comecei a ter... Eu sempre fui uma pessoa disciplinada nos trabalhos, mas quando eu quero implantar uma nova disciplina, eu sempre tenho um post-itzinho em algum lugar no meu computador, no meu olho, assim, lembrando, né? Quando eu comecei a trabalhar como assistente virtual, eu tinha que fazer controle de horas, para mim saber quantas horas eu dediquei para aquele cliente. E eu não tinha esse hábito de fazer controle de horas. Putz, como é que eu vou controlar horas? Aí eu descobri que tinha um aplicativo que eu botava no Chrome e era só dar o play. Ok, mas eu tenho que lembrar de dar o play, porque o play não dá o play sozinho, né? Então, o que eu fiz? Tipo, eu fiz um desenho bem mequetrefe, deu play, DJ. A brincadeira que startava, eu começava a rir, ok, tem que dar o play na atividade. Então, tem que ser algo que esteja bem na tua visão, para que você crie disciplina. Gente, a disciplina não é criada em 7 dias. E aí, a gente tem coaches que vão falar melhor do que isso aqui, né? Mas...
A disciplina é algo que você tem que, pelo menos, aí tem uma margem de 21 dias seguindo aquela rotina para você incluir ela na sua vida. Isso quer dizer que se você esquecer um dia, você vai abandonar? Não, você não vai abandonar, mas você vai no outro dia refazer aquela rotina, ok? Então, essa disciplina, essa rotina diária de fazer algo dentro da ferramenta, só vai ser criado se você ser persistente, tá? E ela não vai ser do dia para a noite. Até aqui tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tá claro? O Kézia, tá aberto a sala? Como assim, Vê aí, se aberto? você tem que pedir permissão, é porque a Vânia disse que não está conseguindo entrar. Uai, Acho peraí. que está aberto. Uhum. Tá aberta? Eu tinha deixado aberto também. Dessa internet dela, vou falar com Nem ela para... apareceu para mim aqui o pedido de entrada, nada. Acho que entra direto. Vamos lá. Pode continuar aí, continua aí que eu falo com ela. Beleza, beleza. A gente tem que pensar no Trello como uma estrutura, ok? Piramidal. A gente tem a base do Trello, o meio do Trello, o topo do Trello. Tipo um funil de vendas, mais ou menos, tá? Então, qual é a base do Trello? São os times. Aí dos times você caminha para os quadros, dos quadros para a lista, da lista para o quartão. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabiam que o Trello tem time? Carla, você não conta que eu já te ensinei isso. Eu aprendi, gente. Cola nessas meninas com o Trello. Você falou? Time? Time. E Time. tudo começa no time, não começa no quadro. E o time sou eu, no caso. O time é você e as pessoas envolvidas com a sua atividade, seja Com seu as atividades cliente que... Aham, entendi. seja as pessoas. Você vai incluir elas no teu time. Tem um espaço, um campo no Trello chamado time. Legal, é isso E mesmo. essa parte é muito ignorada. E ela é a base de tudo, porque se eu não entender que o Trello foi feito para gerenciar times, tá? Eu não vou conseguir andar com o Trello. Então, o Trello foi feito para gerenciar times. Kathleen, mas eu trabalho sozinha. A gente nunca trabalha sozinha. Quando você trabalha com o teu cliente, você não está trabalhando sozinho. Quando você tem um parceiro, você não está trabalhando sozinho. Então, a gente nunca trabalha sozinho. Não se iludam mais. Não existe mais trabalhar sozinho. Você sempre vai ter alguém envolvido naquela dinâmica. E por que eu falo isso? Porque a partir do momento que você consegue usar dinamicamente o Trello, você consegue incluir teus clientes e teus parceiros ali. Muito facilmente, muito rapidamente. Quando a gente começou a atender os X-Brand lá, que a Carla indicou a gente, agora a gente está com poucos, né? Porque muitos já desistiram pelo caminho. Mas eu lembro que a gente chegou a atender 14 X-Brand. Desses 14, que eram 14 franquias, a gente chegou a ter 30 times. Desses 30 times, eram 150 pessoas envolvidas remotamente pelo Brasil inteiro. E toda essa gerência, ela foi feita via tela. Mas qual era o primeiro passo? Eu criava o time daquele cliente. Dentro do time daquele cliente, eu teria os quadros, que eram cada um dos clientes dos meus clientes. Então, cada cliente do meu cliente, que tinha o seu time, ele tinha um quadro. E aí, dentro do quadro, eu tinha as listas, que eram os nossos processos, e dentro dos processos caminhavam as nossas tarefas, que eram os nossos cartões. Então, só para vocês entenderem, eu tenho um time. O time são pessoas, sempre vão ser pessoas. Essas pessoas lideram projetos, que são os quadros do time. Dentro desses projetos, eu vou ter processos, rotinas de trabalho, fluxos de trabalho, que são as listas. Dentro das listas, eu tenho, então, as tarefas, o que eu faço no dia a dia, o que eu executo, as ações, que são os quadros. Então, é bem importante que a gente entenda essa lógica piramidal do Trello, para que na hora que eu for criar um Trello, eu saiba por onde começar, pelo time. Então, por exemplo, aqui na Renova, eu tenho o time interno da Renova, que tem os quadros internos da Renova. Cada um dos meus clientes tem seus próprios times, onde eu atuo dentro dos times deles, criando os quadros deles.
Então, amanhã ou depois, sei lá, desconecta um cliente, como acontece com a gente, ele fica todo aquele arcabouço que a gente diz de gestão do conhecimento da empresa do cliente com o cliente. É dele, pertence a ele. Né? Então, é bem importante que vocês façam esse exercício e quando vocês forem entrar com um cliente que vai utilizar o Trello com vocês, vocês coloquem sempre ele num time próprio dele. Vocês tenham um time de gestão do negócio de vocês. Isso é pensar exponencialmente, porque você não está pensando que você vai ficar com o teu único quadro com o teu negócio pequenininho. Já estou pensando que eu estou estruturando o meu negócio, porque quando ele crescer, eu vou ter outros times. Eu vou ter outras demandas. E isso precisa estar estruturado para o crescimento do negócio. Pessoal, perguntas? Não se assustem, não se apavorem. Que eu dei essa aula falando que era básico de Trello, o povo me xingou dizendo que não era básico. É porque, assim, eu vejo muito curso de Trello, o povo ensinando a criar cartão. Cara, criar cartão é mecânico. Criar cartão não resolve problema. Só cria ansiedade, porque a gente cria o cartão, já não sabe mais onde enfiou o cartão, já não sabe mais para que lado foi o cartão, já não sabe mais nem o que tem que fazer com o cartão. Então, assim, criar cartão de básico, tá? Depois a gente vai entrar ali no Trello, eu vou fazer uma dancinha ali com vocês. Mas o mais importante é que vocês entendam muito essa lógica. Essa é a lógica de quem pensa em crescer seu negócio. Eu quero crescer meu negócio, eu vou entender como funciona o Trello, para que daqui para frente, quando meu negócio exponencializar, quando meu MEI for ex-MEI, eu realmente esteja preparada para isso, tá? Então, vamos lá. Só quero mostrar aqui dentro de um quadro, da realidade de um quadro. Eu tenho o nome aqui em cima. Esse nome é o projeto. Então, pode ver, ó, Renova Redes, é o quadro geral. Por quê? Qual é o projeto? São as redes da Renova. Eu tenho um time, ou seja, meu time está aqui. As pessoas que compõem esse quadro. Certo? Eu tenho os processos, que é o recorrente, a fazer, fazendo, feito, documentos de referência. E eu tenho a rotina. Esse aqui é um dos primeiros quadros da Renova, foi o quadro que deu start a tudo. Eu vou sair daqui e vou abrir ele para vocês. Um pouquinho. Ó, esse é o quadro, o quadro da Carla, que nós estávamos conversando aqui. Todo arrumadinho, gente. Todo arrumadinho, né? Esse aqui foi o primeiro quadro que a gente teve na Renova. E eu sempre sugiro, quando a gente for começar, a gente começar com algo muito básico. Não adianta você querer criar um monte de coisa, um monte de lista e tal. Né? A gente chamava de quadro geral de demandas e pode ver, ele está aqui até com coisas vencidas, porque ele está aqui acho que mais por apego emocional do que por qualquer outro motivo, gente, vou confessar. Porque ele foi o primeiro quadro criado pela Renova em 2019, então ele está aqui por puro apego emocional. O que a gente usa, né? É a metodologia Scrum, vamos dizer assim, mas a metodologia Scrum ela é um pouco mais aprofundada. Mas eu sempre tenho por mim que tem tarefas que estão para fazer, coisas que estamos fazendo e coisas feitas, ok? Então, eu sempre vou ter essas 3 linhas. O fazendo é fazendo, gente. Se eu deixei de estar fazendo naquele momento, ele volta para fazer, né? E porque às vezes a gente coloca, estou fazendo, daí parei, vai virar o dia e tá ali no fazendo. Não, você tá dormindo, então você não tem como estar fazendo, né? Então está no a fazer. Por que essa rotina é importante? Para você não se perder naquilo que você estava fazendo. Porque no outro dia você vai abrir, você estava fazendo 3 coisas, aí você vai olhar, e agora? Eu começo pelo 1, pelo 2 e pelo 3. Já bate o desespero, a ansiedade já pega, já foi, a produtividade ralo abaixo, tá? Então, eu sempre sugiro que o a fazer é coisas que tem pendente para fazer, o fazendo é o que a gente está naquele momento executando e o feito é aquilo que a gente concluiu. Eu sempre, em todos os meus quadros, existe um negócio chamado documentos de referência. O que são os documentos de referência? Esse é uma lista diferenciada, né, gente? Eu tenho um quadro, os cartõezinhos, e esses aqui são as listas, a fazer, fazendo, feito, é o que a gente chama de listas, que são os processos, tá? Essa lista chamada documentos de referência, eu considero ela não um processo.
um local onde eu deixo todos os links, documentos, informações que eu preciso ter à mão para fazer o meu trabalho, né? Então, por exemplo, pode ver, ó, aqui tem banco de imagens, lista de ferramentas, como fazer não sei o quê, modelo de plano de ação, porque na época eram as coisas que a gente utilizava rotineiramente para executar ou fazer fazendo efeito. Então, são cartões que a gente não move, eles ficam fixos ali, apenas para consulta. Porque daí eu penso, preciso de uma senha. Ah, meu Deus, está no celular? Não. Onde é que eu anotei? No papelzinho, no caderninho? Não, tá aqui. Ah, eu preciso do Google Drive. Tá aqui, o link. Então, acho que aqui não tem. Planilha de franqueados, ó. Que a planilha dos nossos clientes. Ficava tudo aqui. Tudo nos documentos de referência. Ok? Nesse aqui a gente não tem mais, mas naquele exemplo que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar lá para ele. A gente tinha um negócio que também é muito legal para quem está começando, gente, que se chama recorrente, essa lista aqui. Era uma lista que a gente tinha com checklists recorrentes. Então, eu tinha o recorrente do cliente tal, que eu tinha que fazer diariamente, o recorrente do cliente tal, que eu tinha que fazer uma vez por semana. Então, atividades que tinham recorrência, seja diário, semanal, quinzenal, mensal, elas sempre estavam aqui. E aí eu sempre colocava a data para lembrar. Eu vou falar sobre o preenchimento do cartão, vou falar mais para frente. Ok? Então, sempre que eu começo um quadro, Kathleen, estou começando hoje. Crio o meu time. Ah, o time sou só eu. Tudo bem, mas você vai criar seu time, que eu vou mostrar como se faz. Criei meu time. Vou botar um nome no meu projeto. Ah, gestão da empresa. Ok, gestão da empresa. Vai aqui o nome do projeto. Vou criar o meu quadro a fazer, fazendo e feito, que as minhas listas a fazer, fazendo e feito, que é o que eu chamo de processos, porque tu vai pegar um cartão e ele vai mover, ele vai caminhar. E eu vou criar as listas que eu chamo estáticas, que são as listas dos documentos de referência e dos recorrentes, cartões que vão ficar ali fixo para consulta. Diferenciaram listas móveis, que são aquelas que determinam os processos, listas estáticas, que é material de consulta, para não precisar ficar indo no Drive e voltando, indo na agenda e voltando. Eu deixava todos os linkzinhos ali. Aí eu só clicava ali, ele já ia direto. Clicava ali, ele ia direto. Então, eu podia trabalhar apenas usando um quadro do Trello, naquele momento, e isso resolvia meu problema. Ok? É claro que vocês vão ter que aprimorar isso, mas eu sempre sugiro começar com essa forma básica para criar disciplina, rotina. Conforme vocês vão criando rotinas, vocês vão tendo necessidade, talvez, de criar outros quadros, outras listas, a depender do trabalho de cada um. Ok? Tudo tranquilo, gente? Tá fazendo sentido? Tá muito louco? Não? Então tá. Eu adoro esse exemplo, gente. Olha que loucura. Isso aqui é para aprender idioma. É um quadro que eu achei. Lá no Trello tem vários modelos, tá? Que o pessoal deixa à disposição lá. A pessoa fez um quadro para ela aprender idiomas. Então, ela põe a fazer, fazendo e concluído, mesma lógica. A aprender, aprendido. E aí ela vai depois seguir o quadro aqui. Mas pode ver, o Trello é usado para tudo. Tudo, não só gestão de empresa. Né? A rotina de casa pode ser controlada via Trello. Então, o que precisa? Precisa da nossa disciplina. E aí é uma construção do que a gente chama de hábito. A gente tem que transformar isso num hábito na nossa vida. O Trello tem um aplicativo. O aplicativo do Trello é muito fácil mexer nesse aplicativo. Então, não tem nem desculpa, mas Kathleen, mas eu estou na rua. Não tem problema. Eu aprovo coisas e valido coisas pelo aplicativo. Ok? Então, ele é super simples de usar, o aplicativo. Alguma pergunta, gente? Todas as dúvidas do mundo? Gente, quem tiver, assim, precisando de um Trello e tiver, assim, meio com medo, fala com a Kathleen e contrata elas montar o Trello para vocês. Mas, assim, é vida. Depois você aprende a mexer. Vai embora. Eu demorei, né, meninas? Agora, tudo eu falo, tá no Trello. Põe no Trello, gente. Põe no Trello. Eu penso que quando a gente não tem intimidade com aquilo, a gente não tem tantas dúvidas.
A partir do momento que a gente começa a usar, começa a mexer, eu acho que começam a surgir dúvidas. Eu acho que é por isso das poucas perguntas. Não, tranquilo. Mas o que que eu quero que vocês façam, assim? Eu vou programar um outro dia, nem que a gente faça os 15 minutos iniciais de dúvidas, de um mês aí para vocês usarem no Trello. E aí eu trago na próxima aula algumas automações que é na versão gratuita, free ainda, que são super legais de serem usadas para vocês. Aí a gente tira as dúvidas, né? Vou cobrar de vocês mexerem no Trello e aí dá mais uma aulinha de Trello. Então vamos lá. Boa. Eu vou para o Trello agora, definitivamente, tá? Esse aqui é o Trello da Renova. Estão vendo aí, gente? Estou mudando aqui, serelepeando. Tudo certo? Essa aqui é a página inicial do Trello, né? Se tu clicar aqui no meio, no Trello, ela vai abrir a página inicial. Essa é a página inicial do Trello, ok? Aqui são os times. Tudo isso aqui são clientes. Times. Ó, esse aqui é das Renova, né? Renova Gestão de Modelos. Esse aqui são só, por exemplo, a gente tem times de gestão, gente. Então, mesmo dentro da Renova, hoje eu não tenho um único time. Eu tenho o meu time que atua com redes sociais, eu tenho time que atua com novos projetos, eu tenho time que atua com gestão e modelos, enfim. A gente tem times, e por isso que a gente separa, né? Eu vou pegar aqui, dentro de um time, esse é um time de gestão de processos, eu vou ter a área de membros, tá vendo? Hoje, o Trello chama de área de trabalho. Até mudou a nomenclatura desde que eu falo, mas não deixa de ser times. Então, a área de trabalho é composto por um time, né? Então, aqui eu tenho um time. O Rafael, que é meu esposo, eu, a Paula, minha sócia, e a Fê, que é a nossa assistente virtual. Então, aqui que você inclui ou retira pessoas. Então, eu vou lá no Trello. A primeira coisa que eu vou fazer não é criar um quadro, é vir aqui em área de trabalho, vir em mais, e aí eu vou criar a área de trabalho, que nada mais é do que o meu time. Ok? Criei meu time, agora, acho que eu tenho até um do, aqui ó, Z Feras do Trello é o pessoal que fez curso de Trello comigo, eles criaram para eles utilizarem e tirarem as dúvidas, exatamente para isso. Aí você vai vir aqui, vai incluir as pessoas, e aí vai vir aqui em quadros, e vai criar os quadros. Ok? Só recapitulando, eu venho aqui, eu crio aqui a minha área de trabalho, que é o meu time, e dentro do meu time eu vou criar os meus quadros, né? Então, se eu entrar aqui, tem os quadros dos projetos dos meus clientes. Ah, Kathleen, eu atendo um cliente e eu faço redes sociais e também faço administrativo. Vai tudo no mesmo quadro? Não, pelo amor de Deus, não me faça isso. Não embola o meio de campo, ok? Pensa lá, temos o time, certo? O time pode ser o mesmo, mas se os projetos, os objetivos forem diferentes, precisa estar em quadros diferentes. Por quê? Porque o processo, que é as listas, vai ser diferente. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar os modelos da Renova aqui. Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho modelos, tá? Modelos de quadros aqui. Quando eu trabalho com redes sociais, que não é mais o caso, porque a gente não trabalha mais diretamente com isso, mas quando eu tinha redes sociais, eu adotava, esse cliente, vou trabalhar com redes sociais. Eu tinha um modelo de quadro de redes sociais, que é esse aqui, que é o modelo de quadro criado pela Renova, ok? Como que funciona esse modelo de quadro? Eu tenho as etiquetas, que eu diferenciava qual era o tipo de postagem. Eu tinha o time, aí aqui iria o nome dos times, e os documentos de referência. Todas essas 3 listas aqui eram listas estáticas, elas ficavam paradinhas. A partir daí, começa o processo de produção do conteúdo das redes sociais. Então, eu tenho ideias. Depois que eu aprovava o calendário, cada postagem vira uma peça. E aí ele começa, da pré-produção, ele vai para material pendente quando eu preciso de uma foto, informação do cliente. De material pendente, ele vai para
copywriter ou a social media escrever o texto, depois que a social media escrever, vem para o designer fazer o criativo, ou para o editor de vídeo fazer a edição de vídeo, depois que ele fez isso, ele move para revisando, aí tem a pessoa que revisa, que pode ser a social media ou outra pessoa qualquer, depois disso vem aguardando aprovação, o cliente entra aqui e aprova a peça dele, depois disso vai para aprovado, que o cliente que move, aí vai para agendado, e depois de agendado para publicar. Tá vendo? Isso a gente chama de processo. É o processo de fluxo de trabalho quando eu trabalho com redes sociais. Se eu for trabalhar com e-commerce, não vai ser esse processo. Então, se eu botar um cartão de e-commerce nesse quadro de redes sociais, tá, mas ele vai para escrevendo? Não, mas eu não preciso escrever. Mas ele vai para design? Não, mas não precisa de design. Você não vai saber onde botar esse cartão. Por quê? O fluxo de trabalho de um e-commerce não é o mesmo trabalho do fluxo de trabalho de atualização de redes sociais. São coisas distintas, diferentes, dinâmicas diferentes, formas de trabalho diferentes. Se eu colocar tudo isso no mesmo quadro, vai virar um balaio de gato. Certo? Então, é isso que eu quero que vocês... Por que eu falei do fluxo de trabalho? Por que é importante entender seu processo? Como é que é a sua rotina? Porque se você quiser fazer um quadro igual para todas as atividades e projetos, não vai dar certo. Porque cada coisa tem um processo diferente. Por exemplo, a gente falou do atendimento do suporte. Kathleen, eu quero com um time de suporte que eu preciso passar as atividades. Como é que eu criaria? Recebi chamado, encaminhei chamado para o suporte, chamado resolvido. Cada um seria uma lista. E eu não teria como botar atendimento de suporte dentro desse quadro de redes sociais, porque o fluxo de trabalho é outro. Estão entendendo, gente? Tá claro, tá difícil, tá certo? Vou pegar um outro exemplo aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui para os quadros. Eu sempre crio, por exemplo, sempre sugiro para os meus clientes ter um quadro geral, que a gente chama de quadro de gestão. Então, aqui, dentro do quadro geral, esse aqui é o geral da Renova, ele vai estar um pouquinho diferente. Deixa eu pegar um base, gestão de processos. Também não. Quero pegar os modelos para ajudar vocês, para ficar mais claro. Quadro geral, modelo. Vamos pegar aqui. Esse aqui, por exemplo, foi um quadro geral de gestão que nós criamos para os ex-branding que a gente atendia. Então, quando aquele cliente tinha um outro cliente, a gente criava um quadro. Senão, a gente tinha este quadro aqui, que era o quadro de gestão da empresa deles. Então, eu tinha os documentos de referência, mesma coisa. Leads em negociação, ou seja, quando eles estavam negociando, vender um pacote, eles vendiam branding em redes sociais, e ele entrava em negociação, ele vinha para cá. Quando ele fechava, ele vinha para clientes ativos. Por quê? Porque nós atendíamos os clientes ativos deles. Então, eu precisava saber quais clientes estavam ativos e quais não estavam. Então, o Trello, essas ferramentas, a gente chama também de ferramentas sociais. São formas de se comunicar sem você precisar ficar fazendo reunião toda hora, mandando WhatsApp toda hora. Então, eu entrava ali no dia e via, esses são os clientes ativos do meu cliente. Não, esse cliente não é mais ativo, então eu não tenho que executar mais essa tarefa para esse cliente. Ele não precisava estar me avisando toda hora, me mandando WhatsApp e me interrompendo, porque eu entrava no Trello e saberia quais clientes estão ativos e quais clientes não estão ativos. E aí a gente tinha um a fazer, fazendo em feito e concluído das nossas rotinas. Esse é um quadro de gestão básico que a gente criou para eles, para a comunicação. Tá fazendo sentido, gente? Vou mostrar um outro, que é da Renova, de CRM, por exemplo, que a gente criou também. Quando a gente começou a ter um volume de prospecção, a gente criou um quadro chamado CRM. Todo mundo aqui sabe a sigla CRM, o que quer dizer. Vânia sabe, Cássia, Carlinha sabe. Rejane sabe, Claudinha, CRM, isso. Então, ao invés de ter um sistema de CRM, eu já cheguei a usar RD e outros, como eu estava trabalhando no Trello, eu queria concentrar tudo no Trello para não precisar ficar entrando em 500 sistemas, eu também criei um CRM dentro do Trello. Então, eu tinha o lead, o primeiro contato, quando ele entrava em negociação, reunião marcada. Ele ainda funciona, tá? A proposta foi enviada. Se eu tinha que realizar o retorno da proposta,
se eu vou contactar novamente, se o negócio foi fechado ou se o negócio for perdido. Se eu mover um cartão aqui para o negócio fechado, para vocês verem a potência da automatização do Trello. Esse cartão aqui, ele cai direto no cartão administrativo financeiro para fechar o contrato. Então, inclusive, essa logística de eu mover um cartão e ele ir para o outro quadro, é possível dentro do Trello. Então, por exemplo, fechei o contrato, ele deixa de ser da parte comercial e ele é do administrativo financeiro. Se eu mover o cartão para cá, ele cai lá. Ele é um processo automatizado. E tudo isso é feito via Trello. Gente, alguma dificuldade? Todo mundo vai criar Trello amanhã? Todo mundo está apavorado? Só lembrando, então, a gente tem a página inicial do Trello. A página inicial não é o quadro. A página inicial é aquela que eu mostrei para vocês, onde eu consigo ver os times, onde eu consigo ver os quadros, onde eu consigo ver o todo do Trello. Então, a página inicial não é mais o quadro, tá? A página inicial de vocês é aquela página ampla. Tenha clareza de quem é a tua equipe, os objetivos do teu quadro. Vou voltar nos cartões só para fechar essa parte que eu esqueci. Cartões, gente. Alguns detalhes super importantes na questão de cartões, tá? O preenchimento dele, se não for adequado, não vai resolver. Tá vendo esse cartão vencido? Tem um erro nele. Qual que é o erro que vocês imaginam, gente, nele? Um erro bem grave. Que bom que ele tá com erro, que assim eu consigo mostrar para vocês. Ele não foi colocado no lugar certo? Não. Não tá dando certo, sabe? Quem que vai executar esse cartão? O cartão não tem um responsável. Se o cartão não tem um responsável, ninguém vai executar, porque ninguém vai ser notificado que precisa executar ele. Não tem nenhum membro responsável no cartão. Por que que ele está em atraso? Possivelmente porque a gente esqueceu de botar o membro responsável do cartão. Então, toda vez que a gente preenche um cartão, a gente tem que colocar a data de entrega. Quem participou da aula de processo sabe. Processo, atividade sem data de entrega, atividade procrastinável. Então, para a gente não procrastinar, tudo tem que ter data de entrega. Ele precisa sempre de um responsável, não de 5, mas de um responsável. Por quê? Porque o Trello nos notifica. Toda vez que aquilo está para vencer, o Trello me avisa. Então, um cartão sem data de entrega e sem responsável é um cartão, é uma ação fadada a ser procrastinada, esquecida, abandonada. Nossa, que dramático, né, gente? Meu Deus. Mas, Chora. Enfim, chora, né, Paula? Enfim, mas está aqui a prova de que algo está em atraso na nossa vida, Paula. 6 de julho aqui, ó. Sangue de Cristo, fecha isso aí, mulher. Né? Mas, enfim, data de entrega, membro responsável são duas coisas que não pode faltar em nenhum cartão, gente. Se você deixar isso sem preencher, o cartão não vai ser cumprido, certo? Aqui em cima, para quem já, não sei se todo mundo sabe, toda vez que um cartão está para vencer ou alguém te marcar, aqui nesse sininho vermelho, você é notificado. Então, toda vez que esse sininho estiver vermelho, provavelmente tem algo para você resolver. Vou clicar aqui no meu. Meu Deus do céu. Tem milhões de coisas aqui para mim resolver. Eu não vou clicar porque eu não posso apagar ele. Daqui, gente, que eu tenho que resolver isso. Mas se eu clicar no cartão aqui, ok? Ele vai me levar para aquele cartão específico para mim resolvê-lo. E aí ele some daqui. Se eu clicar nesse cartão aqui, a mesma coisa e assim sucessivamente. Então, geralmente, eu não entro em quadro por quadro daquele monte de time que eu mostrei para vocês. O que que eu faço? Eu venho aqui no sininho e vejo quem me marcou no quê, quais as datas estão para vencer. Mas aí eu vou refrisar de novo. Se você não preencheu o cartão corretamente, tá?
E se vocês não criarem essa dinâmica de atualização, esse sininho ele vai estar fadado ao fracasso. Mas hoje o que move a minha vida e da Paula é conferir o sininho do Trello. Para poder fazer a gestão de todo o time. Mas todo time que entra para trabalhar com a gente, cliente que vem trabalhar com a gente dá treinamento e prepara ele para trabalhar no Trello. E é bem mais fácil, como eu e a Paula começamos em duas, quando a gente está em uma ou duas pessoas, porque a gente cria uma disciplina. Aí entra mais um, ele já entra dentro da mesma dinâmica, e mais um e mais um. Hoje a gente tem 7 pessoas no time, 7 pessoas da Renova trabalham totalmente dentro do Trello, integrados aqui. Ok, gente? Deixa eu só conferir, que eu já esqueci se eu falei. Tá. Vou pegar as últimas lembranças aqui. Vamos lá. No dia a dia, tenha algo bem à tua vista no teu olho. Olha o Trello, veja o Trello, brinque com o Trello. Não sei como é que vocês vão botar o gatilho mental que vai ativar vocês a olhar o do Trello, mas tenha algo que seja um gatilho mental para te lembrar de olhar o Trello. Não sejam ousados, não, sejam ousados, mas sejam ousados com, com responsabilidade, vamos dizer assim. Começa com um quadro, tá? Não queiram, eu vou fazer 5 quadros para gerenciar. Começa, lembra o objetivo, eu tenho esse objetivo, resolver este problema. Começa por ali, monta um quadro para aquilo ali, para resolver aquele problema, ok? Lembra que as listas, a fazer, fazendo, feito, elas não são tarefas, ela é fluxo de processo. Então, o cartãozinho, ele vai andar pelas listas. Então, não adianta você criar uma lista, responder direct, porque a lista não vai mover. O que vai mover é o cartão. Ok? Claudinha, não me olha com essa cara que eu acho que eu tô falando grego às vezes. Não, não tá, não. Você explica muito Então bem tá bom. explicado. Não fica Não, é porque apavorada, calma. eu fico ouvindo e fico pensando, fico imaginando eu fazendo, não tem? Aham. Separem, gente, as tarefas daquilo que é recorrente, que é rotina. Então, eu tenho as tarefas, que ela vai ser uma conclusão, ela tem um início, meio, fim, né? Sei lá, escrever uma copy, comprar matéria-prima, o fim dela vai ser a compra da matéria-prima, da rotina, daquilo que é recorrente. Por exemplo, olhar meu fluxo de caixa. Estou falando isso porque todo mundo tem que cuidar do seu fluxo de caixa bem bonitinho. Fazer o fluxo de caixa toda sexta-feira, é uma rotina. Então, ela vai ser não vai deixar de ser uma tarefa, mas ela vai ser uma recorrente. Existem tarefas que têm começo, meio e fim e vão ser concluídas, ok? Então, separem as tarefas das rotinas, isso vai facilitar vocês a entrar no Trello. Ufa! E aí? Gostaram, não gostaram? Esclareceu, mas confundiu que esclareceu? Eu vi um defeito no Trello. Fale. Ele não faz para a gente. Né? Ele não faz. A gente tem que fazer, porque o resto ele tem tudo, né? Ô, Rubens, mas tu não tem noção impressionante. que tem uma automatização no Trello que você moveu o cartão uma vez, ele vai fazendo tudo, assim. Tipo, ele cria um checklist, põe o Sim. responsável, é uma coisa louca, assim. Tem um detalhe bem interessante que eu percebi, que eu acho que foi um feedback para mim mesmo, e talvez sirva para as meninas também, para algumas aqui, é que o que a gente chega a pensar como difícil, não é que é difícil, é que a gente não tem hábito com esse tipo de disciplina tão assim, tão polida que ele proporciona a gente ter. Por exemplo, ver fluxo de caixa toda sexta-feira. E aí, eu fui pensando nas minhas ações, por exemplo. Eu tenho ações que eu tenho que ver a agenda do Google, eu tenho que... eu começo uma sequência, da hora que eu acordo até lá pelas 9, eu começo uma sequência que, se eu deixar de fazer uma coisa, aqui, vai desandar tudo. E, no caso, a hora que a gente pega o Trello, se está tudo anotado lá,
aí tem como a gente ir checando e fazendo. Realmente é maravilhoso. Tem o checklist lá, Rubens, é que eu não cheguei porque fica muita informação, né? Mas dentro do cartão tem a opção de checklist. Então, você pode ter um checklist diário lá, que você vai clicando num cartão só, se for o caso, né? Sou um usuário passivo, né? Não sou um usuário ativo de delegar no Trello. Eu não preciso, mas é bem interessante. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, recapitulando a minha sugestão, né? Crie uma lista de recorrentes que vai ter as rotinas de vocês, os documentos de referência para vocês ter ali à mão, se é um Google Drive, uma agenda, ter todos os links ali à mão. E o a fazer fazendo efeito. Comecem com um quadro assim básico, só para iniciar a dinâmica. Eu trabalho com ele aberto, né? Então, tipo, o meu Trello, ele fica aqui, ele é uma aba do meu navegador o dia inteiro. Ele fica aqui aberto, né? Minha base de trabalho, ela tá toda ali dentro. E isso facilita bastante, faz com que a gente consiga dar conta de tudo que tem que dar conta. E principalmente, gente, eu considero o Trello uma ferramenta de comunicação. Daqui a pouco, quando as equipes começam a crescer, tu não vai poder estar toda hora fazendo reunião, mandando WhatsApp. Então, o Trello é uma ferramenta muito dinâmica que te permite, ó, já fiz aquilo, o fulano tá lá, ele vai ver e ele vai dar a resposta dele. Quando eu mostrei aquelas listas lá das redes sociais, por exemplo, cada lista daquela, uma pessoa diferente é responsável. Na escrever, um copywriter é responsável, só que ele sabe que quando ele move o cartão dele para a lista designer, ele tem que marcar o designer e sair do cartão. Porque o designer sabe que ele que vai ter que fazer, mover o cartão. Isso foi, toda pessoa que entrava da nossa equipe, que a gente dá treinamento, ela já entra com essa dinâmica, com essa clareza. Se o cartão está em meu nome, é minha responsabilidade movê-lo para a próxima etapa e repassar para a próxima pessoa. Se ele ficar parado ali com o meu nome, vai ser minha responsabilidade. Né? Então, trabalho um pouco também de autogestão nossa e das pessoas que vierem a trabalhar com a gente enquanto time. Né? Então, por isso que eu gosto muito do Trello, porque ele nos permite já treinando as pessoas para se autogerenciar, sem eu precisar ficar em cima lembrando, fulano, você já viu isso? Beltrano, você já conferiu aquilo? Já olhou o checklist de hoje? Não. Tá ali o material, o time sabe que se ele tiver marcado, a responsabilidade é dele concluir e andar aquele cartão. É isso, gente, que eu tinha para vocês hoje. Aí a gente marca em agosto a continuidade do Trello, com a parte de automatizar algumas coisas mais, né? A gente aprofunda mais um pouquinho, mas eu espero que todo mundo crie aqui seu quadro no Trello. Manda lá na comunidade se tiver alguma dificuldade que a gente ajuda. Ok? E uma dica, né? É o seguinte, arranja um tempinho e faz um curso com a Kathleen. Aí, por quê? Porque no curso vai ter a dinâmica que a gente conhece delas e com a dinâmica do Trello ainda, e aí, na prática, quanto tempo de curso, Kathleen? O curso meu são 2 noites. São 6 horas intensas, gente. Profunda. Mas é pegar e usar, né? É que se vocês não usarem, não vai funcionar. E o trabalho de vocês também não vai funcionar, não, nem o meu. Não vai andar, Se a não gente vai não melhorar. usar, não funciona. Então, o ideal é que, tipo, amanhã eu vou abrir um quadro aqui nessa rotina e vou começar a usar. Não vai ser perfeito? Vai ter os erros da primeira... Vai, normal. Tipo, eu e a Paula, a gente penou no início, né? Eu mostrei aquele quadro lá, o quadro que a gente guarda só por recordação, porque foi o primeiro que foi criado na Renova. Ele tá lá, nem é utilizado, mas ele tá lá. Mas depois daquilo, a gente já quebrou cabeça muito, e hoje a gente consegue trazer uma estrutura muito mais organizada e uma lógica já para vocês por conta disso, porque eu cheguei a passar horas só estudando o Trello e vendo como é que poderia organizar e qual que seria a lógica. Então, hoje a gente consegue trazer um pouquinho disso, dessa experiência para vocês. E aí você vai sentindo, eu criei um quadro, de repente eu sinto que preciso de mais um, e foi assim que eu e a Paula fomos criando essa estrutura de, sei lá, mais de 30 quadros que a gente tem hoje para gerenciar tudo.
Tranquilo, Vânia, vai estar à disposição a aula já, a partir de amanhã para vocês. Valeu, minhas queridas, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Espero ter ajudado aí na organização de vocês. Bora botar isso no ar. Não, Carlos, já finalizei. Não, eu já entro fazendo barulho. Os meninos, tô de babá hoje, tá, gente? Tá. Fiz 4 primas. 4 primas fazendo festa de pijama aqui, então tá tenso. Medo Né? de babá, hein? Gente, não esqueçam, tudo que vocês precisarem, coloquem lá na comunidade pra gente trazer de temas para as aulas, tá bom? Não deixem de pedirem lá. Seus pedidos aqui é uma ordem, tá bom? É isso aí. Já foi mandado também o calendário aí de julho, tá, gente? Temos bates e encontros. Semana que vem voltamos a falar de marketing digital. Na verdade, as próximas 3 aulas vai ser muito focado em vendas, né? Então, bora se ligar aí. Vai ser marketing digital para montar mesmo o calendário e em editorial com especialista. Depois a gente vai ter ali a Carla trazendo sobre vendas. Depois vai ter marketplace. Então, a ideia é julho de vendas aí para todo mundo. Para acabar o MEI mesmo dentro de um ano, né? Aí, bora. Acaba ser mesmo. next. Muito menos de um ano, tá? Exponencial. Tem uns aí que já tá virando, já que eu tô sabendo, tá? Galera Muito aí que menos já de um tá ano. tudo negociando com o contador, que eu tô sabendo já. Gente, quer fazer outra foto? Que eu fiz uma aí, a Paula ficou assim, né, Paula? Eu tava bocejando na hora, porque a boca é enorme na foto. Olha um sorriso, então, meu povo. Não, e esse meu cabelo, gente, com sombra, tá? Tá sem peruca. Deixa eu mandar essa tá melhor, tá? Ai, eu tenho que pintar o meu, cara. Não dá jeito. Amanhã é aniversário da Cat, só para contar que amanhã é aniversário da Cat. Obrigada. Tô sabendo. É todo dia que a gente faz 25, gente. Eita, lindeza. Gente, obrigada, viu? Já terminou já? Não, gente, eu cheguei... Tá. Fechou. Chegasse no final, Carlinha. Não, gente, eu tava aqui antes, tá, gente? Eu tava no meio, só saí no... Beijo, gente. Boa noite. Até Beijo, semana que gente. vem. Boa noite. Até mais. Tchauzinho.